Olá, graça e paz, meus irmãos e irmãs. Estou aqui trazendo mais um vídeo da Palavra de Deus para abençoar a tua vida. E hoje nós vamos ler lá no texto, lá na primeira epístola de João, capítulo 3 e o versículo de número 8. Um texto muito proveitoso para as nossas vidas e que vai falar fortemente aos nossos corações. E é forte mesmo a palavra. Vamos lá, diz assim o 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e aos de seus irmãos e do seu irmão justo. Mas, meus irmãos, não vos maravilhes se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que não ama e a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vos sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade, e nisto que ele a sua vida por nós. O 16, esse versículo 16 aqui, ó. Vamos lá. Conhecemos a caridade, e nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe esse versículo para trazer um confronto conosco mesmo, para que a gente venha a aprender mais dentro da palavra de Deus. Nós vemos aqui que a Bíblia relata que tem duas obras, fala de dois filhos, fala de Deus que nos amou, fala da palavra de Deus, fala de pecado, né? Fala de pecado. E nós vemos que fala de obra. Obra é tudo aquilo que nós fazemos nos nossos dia a dias e perante o Senhor e a sociedade. E veja que a palavra pede para que a gente ame nossos irmãos. E quem ama a seu irmão ama a Deus também. E você vê, quando ele fala de obra, ele fala daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Em nossa casa, lá no trabalho, lá na escola. Ele está falando daquilo tudo que nós estamos fazendo durante a caminhada de nossas vidas. E você veja que ele dá exemplo de Caim, mas ele está falando como Caim é filho do diabo agora. E ele fala daqueles que é filho de Deus e filho do diabo, mas ele está falando de obras.
de obras. Ele fala, eu vou trazer exemplos aqui, claro, para que você possa entender, né? Porque aquele que está fazendo, vou trocar assim a palavra, bem, né? Aquele que obedece a palavra de Deus, que ama seus filhos, que ama seus amigos, né? E ele diz, não é só amigos aqueles que nos faz o bem, não. É aqueles também que muitas vezes nos maltrata com palavras, mas nós temos que agir o quê? Diferente, amando ele, abraçando. E isso não é fácil. Aí ele está nos colocando num patamar que a gente temos que agir diferente com os nossos irmãos. E ele fala o que? Que é nossos irmãos. Mas porém, se eu não faço isso, é onde é que eu me enquadro? Como filho do diabo. Se eu não amo, eu não trato bem, né? Eu maltrato, então eu sou considerado como filho do diabo. Se eu sou um fofoqueiro, causador de contenda dentro da congregação, dentro da sociedade, na escola, no meu trabalho, eu sou considerado como filho do diabo. Filho que está praticando o que? O mal. Mas todos aqueles que estão na presença do Senhor, faz como ele disse. Tinha Caim e tinha Abel. Abel, ele praticava o que? A justiça, né? Aquilo que era justo diante dos olhos do Senhor. Por isso, Deus, lá em Gênesis, né? Deus se agrada da oferta que Abel, que era lavrador, né? Que era pastor, né? Pastor de ovelha, lá em Gênesis 4, o versículo 1 vai dizer, né? Descrever, né? A alegria da sua mãe Eva por ter o primeiro filho, que foi Caim, né? E disse assim: do Senhor alcancei. Aí ela disse assim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Vê, alcancei do Senhor um varão, que foi Caim, vindo da parte, lá na hora que eles se encontraram, né? Que diz assim, ó, o versículo 1 diz assim: e aconteceu Adão e Eva, sua mulher, e ela conheceu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, né? E Caim foi lavrador da terra. Aí veja que Abel pegou a primeira ovelha, né? Que nasceu, e ofereceu para o Senhor, e a gordura. E ele não só foi o ato de oferecer aquele animal, mas a sua vida também diante de Deus. Se você ler o texto, ele estava com fé, um coração voltado, grato por aquilo que Deus deu em suas mãos, né? Ele estava, como eu digo, aqui eu posso dizer assim, há duas ofertas, né? A oferta material, que foi a ovelha, e a oferta de sua vida, né? Grata a Deus, grato ao Deus que lhe deu a oportunidade de ser lavrador, de ser pastor, e de ter se alegrado por aquele nascimento daquele animal. Ele se alegrou na presença de Deus. Ao contrário de Caim, né? Caim também ofertou, mas Deus não se agradou da oferta. E a Bíblia diz que o seu semblante descaiu. E veja que Deus alerta a Caim, né? Que o pecado estava à porta, né? Veja, vamos lá para a palavra, para que a gente possa entender melhor. Vê, diz assim, ó, capítulo 4 e o versículo 4, vamos lá. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor
para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te irritas? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizera, não haveria aceitação para ti? E se não fizera o bem, o pecado já aporta. Para ti será o seu desejo e sobre ele dominará. Quer dizer, se ele tivesse feito o certo, o que era bom, mas ele não fez. Aí Deus estava dizendo a ele: olha, se tu tivesse feito o que era bom, Deus estava dizendo que iria se agradar da oferta que ele estava oferecendo, como o seu irmão Abel. Mas ele se chateou e deixou que o seu desejo, do seu semblante que descaiu, do mal que ele fez, e ele cabia agora dominar o pecado que estava à porta. Aí você vai ver que a sua obra lá na frente foi o quê? Matou o seu irmão Abel com a pedrada e escondeu o corpo. Então, nós vemos aí na sociedade que nós vivemos, que tem pessoas que matam, pegam a arma de fogo para matar, mata com uma pedra, mata enforcado, né, as pessoas. E tem pessoas que matam até com a própria palavra, né, maltratando, e fazem pessoas se sentir mal, que pode chegar até a própria morte daquela pessoa. Mas veja a diferença. Ele está falando de obra, está falando de manifestação daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E por essas obras vamos conhecer a pessoa. Aquela pessoa que faz a obra de Deus, que glorifica o nome de Deus. Veja que Abel fez a obra justa diante de Deus. Deus se agradou das suas obras. O que é que você tem feito diante de Deus? Será que Deus tem se aprovado da tua conduta? Deus tem se aprovado daquilo que você tem feito durante a sua vida, durante os anos da sua vida? Será que Deus tem recebido a tua oferta? Veja a diferença. Não é uma oferta em dinheiro, em espécie, que vai alegrar o coração de Deus, mas é a tua vida diante de Deus. Você tem que estar com a vida longe do pecado, porque se você não estiver pecando, como eu falo aqui, tenho falado, você vive uma vida de prostituição, você vive uma vida de briga, você vive uma vida de matar, de cometer homicídios, você vive uma vida de roubar, né? Praticando mal nessa sociedade. Deus não está se agradando da tua vida. Se você é um causador de confusão, de fofoca, né, de disse-me-disse, Deus não está se agradando da tua vida. Você tem que mudar, você tem que reparar esse erro, não cometer como Caim, mas procurar se retratar diante de Deus, se ajustar diante de Deus, para que você possa assim ser aprovado por Deus. Porque que adianta você viver tanto tempo nesta terra e estar sendo reprovado por Deus? Tudo que você faz está sendo reprovado por Deus. Quando a vida, como nós sabemos, a esperança,
mude a sua vida, mude a sua atitude. Veja o que Jesus fez. Morreu na cruz do Calvário pelos seus. E ele disse que nós também devemos, se for possível, morrer pelos nossos irmãos. Olha, veja aqui o versículo. O versículo 16. Conheçamos a caridade, que é Ele deu a sua própria vida, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aí veja o versículo seguinte, 17, primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 17. Veja o que ele diz: quem, pois, tiver bens no mundo, venda, e o seu irmão necessitado lhe será o seu coração como esteira nele a caridade de Deus. Meus filhinhos, não ameis de palavras nem de língua, mas por obras, em verdade. É esse aqui o versículo 18. Veja: meus filhinhos, não ameis de palavras nem de língua, mas por obras, em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E o 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vos sabeis que nele, que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Quando ele fala aqui de obras, meu irmão, ele está falando de ação. De ação, fazer algo pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu tenho que fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só de boca, nem só de palavras, mas é de ação, para mostrar para o seu irmão que Deus é na sua vida, assim como foi Abel. Abel deu dos primogênitos das ovelhas, da gordura, e a sua vida diante de Deus, com fé, com confiança em Deus. Não adianta você chegar lá e dar só palavra para o seu irmão, mas você tem que ajudar também com ação. E ele diz: não devemos amar só quem nos ama, mas também aqueles que nos aborrecem. É complicado, né? É complicada essa palavra. Para algumas pessoas é complicada, porque nós só queremos amar aqueles que nos faz o bem, né? Aqueles que nos abraçam, aqueles que nos colocam lá na altura, muitas vezes, né? Ou aqueles que têm condição financeira boa, aí nós queremos estar do lado daquele, né? Mas esquecemos também daqueles que estão lá, né? Que muitas vezes nos aborrecem, quebra a nossa cabeça. É esses que a Bíblia diz que nós devemos amar com paciência, que não é fácil. Temos que pedir a Deus, e Deus nos dá paciência, compreensão. Jesus, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele morreu pelo povo que era ingrato, que condenou ele na cruz, sabendo que ele não tinha feito aquele mal. Levantaram falso testemunho. Veja a dificuldade. Bateram dele, botaram uma coroa de espinho, o rejeitaram. Ele que era o quê? O Filho de Deus, o Salvador, que não tinha feito mal nenhum. Nenhum mal ele fez, só fez o bem. Se você for lá ver, ele curou, ele multiplicou, levou alegria, sarou, trouxe pessoas que não estavam sendo reconhecido, ser reconhecido. Pegou pescadores, pegou cobradores de impostos, veja, pessoas que eram consertador de rede, e trouxe para o ministério. Jesus fez tudo isso. E fora aquela
aquelas pessoas que o rejeitou. Temos que viver uma vida santa. Temos que amar os nossos irmãos. Se for possível, morrer por eles. E temos que fazer a obra, né? Fazer a ação. Louvado seja o nome do Senhor. Não só no oba-oba. Vamos viver um verdadeiro evangelho de santidade, de vida no altar. E louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Temos que abandonar o pecado. Esta palavra primeiramente é para mim, Eronildo. Tenho que ser diferente. Tenho que manifestar a obra de Deus conforme está escrito na palavra de Deus. Então vamos viver uma vida segundo a palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. E que Deus assim abençoe a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Em nome de Jesus Cristo, Deus é fiel. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esta palavra. Pai, bendito seja o Senhor que está sobre todos nós, Pai. Tu és um Deus grande, um Deus longânimo, um Deus, Pai, perdoador. Ó Deus, veja as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e falhas e transgressão. Nos ajuda, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Pai, porque não somos nada sem o Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Ajuda, meu Pai, esses que estão ouvindo a Tua palavra. Tem misericórdia, meu Pai. Nos ajuda a viver uma vida de santidade. Uma vida, meu Pai, plena, Pai, em Tua presença. Nos ajuda pela Tua infinita misericórdia, porque não somos nada sem Ti, Senhor. Nos ajuda a amar os nossos irmãos. Nos ajuda, meu Pai. Vai trabalhando nos nossos corações, vai tirando as imperfeições, meu Pai. Nos ajuda porque somos pecadores e precisamos de Ti, Senhor, para prosseguir esta caminhada. E é assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.